E aí galera do YouTube, boa noite, tá? É eu aqui, Arquimedes aqui de Caratinga, Doutor Ayata, tá bom? O Kiki aqui para colocar mais um vídeo aí no canal e um assunto assim que é muito importante, bom, que os atiradores entendam e compreendam para poder conviverem amigavelmente com as suas armas. Nós vamos falar hoje sobre esse assunto aqui, a bidimensionalidade no fator velocidade em projéteis. Pode parecer até um certo palavrão falar bidimensionalidade, mas na verdade isso aqui nada mais é do que falar das duas dimensões importantes. Na verdade existem três dimensões quando a gente trata de velocidade. Mas nós vamos falar das duas, por isso que é bidimensionalidade, das duas dimensões mais importantes e atuantes num projétil e num disparo, num tiro, para que o atirador logre êxito e tenha os melhores acertos que a sua arma pode lhe proporcionar. Então a primeira coisa, quando a gente está falando aqui de projéteis relacionado à velocidade, é definirmos um conceito para velocidade, para que dentro dele nós unifiquemos aquilo que é o nosso propósito nesta aula. Então vamos para um conceito comum de velocidade. Entende-se por velocidade a variação da posição de um corpo no espaço em relação ao tempo. Pareceu um pouquinho complicado esse conceito sintético, então vamos esmiuçá-lo um pouquinho melhor. Nós podemos dizer que velocidade é a distância percorrida por um corpo num determinado intervalo temporal. Então o que é velocidade? É um tempo que um corpo, aqui vocês estão vendo na foto que o projétil está aqui onde eu estou com o mouse. Ele percorreu essa distânciazinha depois que ele feriu a bolacha aqui. Ele percorreu essa distância de alguns centímetros num determinado tempo. Então, esse tempo que o projétil levou para percorrer, de perfurar a bolacha até estar aqui onde a foto o capturou, nesse tempo há um intervalo que determina com que velocidade esse projétil conseguiu fazer esse percurso. Então, velocidade é isso, é a distância percorrida por um corpo num determinado intervalo de tempo. É uma grandeza vetorial. Em balística a gente trabalha muito com vetores. E a velocidade é uma grandeza vetorial, porque ela possui direção, ela possui sentido e possui módulo, possui intensidade. Falando de bidimensionalidade, nós vamos aplicá-la aqui à velocidade em armas e projéteis. Porque quando a gente fala de velocidade em tiro, a gente, principalmente em disparos com armas de ar comprimido, a gente precisa de entender que essa velocidade está submetida à capacidade da arma e às características dos projéteis. Quando se fala de armas, a gente precisa de entender que velocidade nelas está associada à força da mola helicoidal ou ao peso da mola de gás. A minha arma tem 60 kg de gás, o peso dessa mola, ou a capacidade do cilindro de ar, sendo que nas PCPs essa velocidade está associada à abertura da válvula. Quanto de ar essa válvula deixa escapar do cilindro cada vez que o gatilho é acionado. E também velocidade na arma está associada ao tamanho do cano e à construção de suas raias. Por que isto? Houve até muita controvérsia um tempo atrás. O tamanho do cano não tem a ver. Eu fico pensando, meu Deus, ou eu estou lendo mentira nos meus livros e nos materiais que eu consigo acessar, ou há um engano, né? E eu não quero de forma alguma ser o dono da verdade, mas nós sabemos que o cano e as raias, elas infligem uma resistência ao projétil.
Então, se o cano for menor, menor resistência. E conforme a forma como as raias, a torção das raias também implica em maior ou menor resistência. Então, o comprimento do cano tem muito a ver com o sucesso, com as características de um disparo. Então, em armas, velocidade é definido na arma, levando-se em consideração esses aspectos. E em projéteis? Em projéteis, a velocidade está associada à forma do projétil, porque há projéteis que não têm um formato aerodinâmico, então eles automaticamente vão desempenhar ou desenvolver uma velocidade menor. A velocidade está associada ao peso do projétil. Um projétil mais pesado automaticamente viaja mais lento no tempo, no espaço e no tempo, porque ele é mais pesado. Você pode fazer essa experiência, pegue uma pedrinha e atire, agora pega uma pedra de calçamento e atire, que você vai ver que você não imprime a mesma velocidade. É claro que você pode compensar isso aumentando a pressão, mas normalmente as nossas armas vêm com a pressão fixa, as Springers, tá? Então está associado ao peso, ao comportamento, liga do projétil e raiamento do cano, porque há ligas em alguns projéteis que reduzem muito o atrito do projétil com as raias do cano quando ele está passando, quando ele é disparado pela arma. Então essas ligas que reduzem o atrito produzem projéteis mais velozes. Está relacionado também a velocidade em projéteis à taxa de torção do cano, se ele tem uma taxa de torção mais rápida, menos rápida, se essa torção é concentrada em todo o cano ou se só uma parte do cano tem raias, a outra é lisa. Então está associada a isso também. E é óbvio ao material de construção do projétil, porque dependendo do material com o qual ele é construído, esse projétil vai ter um desempenho melhor ou pior. Armas mais potentes imprimem maior velocidade ao projétil, porém costumam sacrificar a precisão se não forem armas PCPs. Por quê? Todo mundo já sabe, mas eu vou dizer. Porque a mola ou a mola de gás RAM vai produzir, por ter uma potência muito grande, um recuo e uma vibração que vão prejudicar a precisão. Nas PCPs isso não acontece. Elas são livres de recuo e de vibração, mas nas armas Springs, as armas mais potentes, imprimem maior velocidade, mas sacrificam a precisão, sendo que o moderno conceito de precisão diz que o projétil mais veloz é mais preciso se a arma não interferir nele. Isso é matéria para uma próxima aula, eu não vou me deter aqui agora nisso. Então as armas mais potentes têm essas características e os projéteis mais velozes, eles melhoram o desempenho da arma substancialmente. Nós sabemos que, por exemplo, você tem aí uma Cometa New Fênix 400 calibre 4,5. Eu tenho um chumbo comum, eu uso muito Gamo Match, eu tenho me dado muito bem com ele, se é que eu posso dizer que tenho me dado bem em tiro, mas ele sai da boca do cano da minha arma com 950 FPS mais ou menos. Mas existem alguns projéteis chamados projéteis PBA ou de alta performance, que ele sairia do cano com 1100 FPS. Por quê? Porque são projéteis de alto desempenho. São projéteis mais velozes. Então, projéteis mais velozes melhoram o desempenho da arma substancialmente, tanto em potência quanto em precisão, tá? Por quê? Porque ele reduz os efeitos da balística interna e por isso melhoram a precisão. O que é a balística interna? É a influência que o projétil sofre enquanto ele ainda está caminhando dentro do cano da arma. Quando você dispara, ele caminha aqueles 40 e poucos centímetros do cano da arma, se a sua arma tem 40 e poucos centímetros. Então, esse período que ele está fazendo essa trajetória, muitas forças e efeitos e reações acontecem com o projétil. E esses efeitos, forças e reações,
são estudados pela balística interna. Os projetos mais velozes sofrem menos essa balística interna, porque eles saem mais rápido do cano, tem menos tempo para esses efeitos atuarem no projétil. Então, velocidade na ótica da maioria dos atiradores. A maioria dos atiradores, principalmente aqueles que não puderam ou não podem, ou por algum motivo ter estudado comportamento de arma, armamento, projéteis, balística, a física da balística, eles têm uma noção de velocidade. Para eles, velocidade é aquela que se conta na boca do cano. E é o tempo que o projétil leva para atingir o alvo. Mas, na verdade, velocidade está além disso aí. Por isso que nós entramos aqui agora mais nessa característica que é a bidimensionalidade do fator velocidade. Quando as pessoas vão comprar uma arma, o atirador vai comprar uma arma, ele logo procura lá qual é a velocidade na boca do cano. Ou com quanto tempo um projétil, ele vai lá num programinha balístico, quanto tempo o projétil leva para atingir um alvo a 40 metros, a 30 metros. Mais velocidade em armas, principalmente ar comprimido, está além, porque a velocidade em projéteis vai além disto. Ela tem um componente bidimensional importantíssimo para que se faça um tiro perfeito e para que se conviva amigavelmente com a arma. Às vezes a sua arma não tem problemas, o problema é você entender o funcionamento e a bidimensionalidade que ela pode dar ao projétil para que você consiga fazer bons tiros com elas. As duas dimensões da velocidade de um projétil são 3, eu quero falar de 2 nesse aqui. A terceira, para falar do módulo dela, é necessário eu conseguir uma didática na qual sai um pouquinho de cálculos e fórmulas, porque eu não gosto de ficar trazendo isso muito para o canal não, porque mais complica do que explica. Mais na frente eu tento falar, mas nós vamos falar das duas dimensões da velocidade que age em um projétil. A primeira dimensão é a dimensão horizontal. A dimensão horizontal é a fração de tempo decorrida do disparo até o impacto. A gente chama de velocidade horizontal ou dimensão horizontal do disparo. Então, é a fração de tempo, quanto tempo decorre da hora que você dispara o projétil até a hora que ele atinge o alvo. Mas existe a segunda dimensão, que é essa que nós vamos colocar aqui, que é a dimensão vertical, que muita gente não tem noção dela, que é a dimensão que causa um efeito no projétil, que nós vamos colocar na animação e agora, que é esse efeito aqui, que é a declinação do projétil em direção ao solo. A dimensão vertical ou a velocidade vertical, nós podemos conceituar como a fração de tempo em metros que o projétil leva para declinar. Deixa eu colocar esse conceito aqui, talvez é o ponto que eu quando estava me preparando para falar sobre isso, procurei ter o maior cuidado para que ele não ficasse mal entendido. Vamos então entender aqui. Velocidade horizontal é a que o projétil leva do disparo até impactar o alvo, e a vertical é o tempo que ele leva do disparo até tocar o solo. Essa velocidade, ela é diferente em metros, não em tempo. Por que, doutora Ayata, ela é diferente em metros e não em tempo? Porque existe uma lei da física que diz que dois objetos que você soltar a uma mesma altura do chão, eles vão tocar o chão no mesmo momento. Então, se você soltar 1 quilo de cima de um prédio de 2 andares e soltar 100 gramas, os dois vão tocar o solo no mesmo momento. Por que então que às vezes quando você solta aparentemente não toca? Por causa da resistência do ar. Mas
o correto dentro da lei é que ambos toquem o solo no mesmo tempo. Então, o que acontece com o tiro? Se você usar um chumbinho 5,5, você deixar cair um chumbinho 5,5 e um 4,5 a 1 metro do chão, os dois vão tocar o chão na mesma hora. Então, não existe variação de chumbo para chumbo na velocidade vertical. Essa variação se dá nos metros que o chumbinho consegue percorrer para sofrer a ação da dimensão vertical. Na dimensão horizontal, a velocidade varia de acordo com a potência da arma. Nós já falamos isso lá atrás, né? Que cada arma impulsiona o projétil com uma velocidade diferente. Na dimensão vertical, a velocidade é a mesma para todas as armas e todos os calibres. É aquilo que nós já falamos, ou seja, todos os projéteis vão sofrer o efeito da gravidade, vão tocar o solo no mesmo tempo, sem nenhuma diferença um do outro, tá? Se na dimensão vertical a velocidade é a mesma para todas as armas e todos os projéteis, o que muda então para que essa velocidade seja tão importante no tiro? O que muda é o fator alcance, o fator distância que o projétil consegue percorrer antes de tocar o solo em função da velocidade. Vamos colocar um gráfico aqui que a gente vai entender isso melhor. Digamos que nós tivemos 3 disparos aqui, vocês estão vendo o primeiro, o projétil tocou o solo em 50 metros, levou 0,015 segundos para tocar o solo. O segundo disparo, o projétil tocou o solo a 100 metros e levou 0,015 segundos, o mesmo tempo que o projétil que tocou em 50 metros. E o terceiro projétil que foi disparado tocou o solo a 150 metros, dentro do mesmo tempo, do 0,015 segundos, que o primeiro projétil só conseguiu romper, só conseguiu vencer a velocidade vertical em 50 metros. Então, trocando esse miúdo, há projéteis que sofrem menos o efeito da gravidade e conseguem, por isso, viajar mais tempo antes de tocar o solo e, consequentemente, conseguem atingir alvos a uma distância maior sem ter sobre si a perda do alcance pela ação da gravidade sobre ele. E o projétil também, se for um projétil de alto desempenho, ele vai levar mais metros, uma metragem maior, para que a gravidade o faça tocar o solo, embora ele vá viajar a mesma velocidade. Então, isto é a dimensão que a gente chama de dimensão vertical em balística. O melhor projétil para tiros de longa distância é aquele que sofre menos a influência do fator velocidade vertical. Por isso o calibre 4,5 é tão apreciado lá fora. Por que as pessoas, quando você vê assim leigamente, dizer assim, porque o projétil 4,5 declina menos. Ele não declina menos. Ele vai tocar o solo no mesmo tempo que um projétil de 6mm, 6,35 vai tocar. Só que ele consegue percorrer uma metragem maior, sem sofrer tanta ação da gravidade para tocar o solo. Resumindo, meus colegas aí do outro lado, porque é complicado às vezes transmitir ensinamento. Se você atirar com a Nitro Six e se você atirar com a carabina 4,5, as duas estiverem à altura de 1 metro do solo, os dois gatilhos forem puxados ao mesmo tempo, ambos os chumbos vão tocar o solo no mesmo tempo, que a gravidade age igual sobre os dois. O chumbo 4,5 vai cair no solo no mesmo tempo que cair os 6 milímetros. Porém, o 4,5 vai cair bem mais adiante e os 6 milímetros vai cair bem mais atrás. Por quê? Porque a velocidade vertical, que se conta em metros, não em tempo, porque ambos tocam o solo no mesmo tempo, age com maior incidência e menor metragem, dependendo do peso do projétil, da performance do projétil e da velocidade que a arma pode imprimir. Fatores que influenciam a queda do projétil, a velocidade vertical. Por exemplo, o calibre do projétil.
Outro fator, o peso do projétil. Outro fator é o atrito com as raias. Outro fator, o formato aerodinâmico do projétil. Outro detalhe, o tamanho do projétil. O tamanho do cano e a torção das raias, né? Nós já falamos disso, não vou entrar muito nisso aqui. As condições atmosféricas no qual o tiro é feito. Encerrando aqui, tá? A melhor forma de vencer a influência da velocidade vertical em projéteis é usar o projétil adequado à potência da sua arma, respeitando sempre os limites de alcance que cada carabina tem. Cada arma tem seu limite para tiro de grande distância, porque dependendo da potência do projétil, a arma pode alcançar alvos distantes ou não. Galera, é uma matéria um pouco complicada, eu espero ter conseguido transmitir, mas às vezes as pessoas me mandam alguma pergunta assim no canal: doutora Ayata, a carabina fulano de tal faz tiros a tantos metros? Faz. Às vezes não faz com o projétil errado, mas faz, ela tem um limite, mas não pode haver esse desprezo e desconhecimento da ação da velocidade vertical, que se você conhecer, você vai conseguir extrair da sua arma muito mais do que você às vezes tem conseguido. Espero, galera, ter transmitido alguma contribuição a mais para vocês. Tá? Me despeço aqui com aquele abraço do Dr. Ayata, um carinho grande por todos os que estão aí do outro lado da telinha. E gostou, dá um joinha para a gente saber como o material está chegando aí do outro lado, ok? É Arquimedes aqui de Caratinga, se despedindo de todos com um tchau, tchau.